Hoje no Entendendo Direito, nós vamos falar um pouquinho sobre o polêmico Exame da Ordem. Vamos contextualizar um pouquinho que esse exame foi criado pela Ordem dos Advogados do Brasil para dar mais qualidade para a atuação dentro do mercado de trabalho. Mas há questionamentos. Será que o Exame da Ordem realmente separa o joio do trigo? Nós vamos conversar sobre esse tema com o advogado, especialista em direito civil. Nós vamos conversar com Rafael Calef Aguiar. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. O tema, o polêmico Exame da Ordem. O Entendendo Direito de hoje está aqui com Rafael Calef Aguiar, que é formado em Direito, e nós vamos conversar sobre o Exame da Ordem, o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse exame foi feito quando a multiplicação dos cursos de Direito em instituições de ensino superior levou a Ordem dos Advogados do Brasil a se preocupar com a qualidade daqueles que eram formados. Entrou em cena a chamada indústria do diploma, e os cursos de Direito eram os mais procurados, e quem procurava percebia que não havia muita dificuldade de ingressar num curso de Direito no ensino superior. A quantidade de formados justificou o exame. Hoje alguns questionam. Se eu sou formado, por exemplo, em engenharia, se eu sou formado em pedagogia, administração ou mesmo psicologia, o que pode me impedir de atuar na minha área, no meu campo de atuação no mercado de trabalho? No caso da Ordem dos Advogados do Brasil, esse exame pode significar um bloqueio para quem não conseguir passar dele. Rafael, antes de mais nada, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Você é um rapaz que se formou há pouco tempo, você fez o Exame da Ordem e você começou a se interessar pelo Exame da Ordem. Com certeza. Né? Você deve ter sido um aluno que ouviu de muitos colegas teus que às vezes não passaram a crítica ao exame. Os que passaram elogiam ele. Qual é a sua opinião? O primeiro ponto é que essa coisa em torno do exame de ordem, desde quando você está na faculdade, te colocam muito medo do exame de ordem. Você fica aterrorizado para fazer, sendo que você não teve nenhum contato com ele até o presente momento. E quando você realmente vai fazer o exame, ele não é aquela coisa impossível que geralmente quem não passa prega. Você acha que tem muito mito em cima do exame? Não é verdade? Existe muito mito em cima do exame de ordem porque ele é, digamos assim, fazível. Ele é simples. Ele cobra de você os 5 anos da faculdade. Então, se você fizer uma faculdade bem feita durante os 5 anos, tudo que foi cobrado de você, você consegue fazer se você se preparar bem para o exame. Agora, quem não se prepara, realmente não... Então você acredita que o Exame da Ordem, em si como um teste, ele não é uma dificuldade, ele não é um obstáculo? Não. Ele realmente cumpre a função? Ele não é um obstáculo, ele realmente veio para fazer aquela seleção dos profissionais que estão entrando no mercado. Porque mesmo que nas outras áreas como medicina não tenha o exame, a OAB cuida dessa forma da população. O exame de ordem é um tipo de defesa para o cidadão que vai contratar um advogado, porque entende-se que o mínimo que o advogado tem que saber é o que está no exame de ordem. Você acredita que muitos colegas teus, em sala de aula, eu que dou aula no Direito, por exemplo, percebem um pouco isso. A gente tem alunos e a gente tem alunos. Né? Eu brinco que a gente tem aquele que está estudando e aquele que está ali fazendo companhia para os outros. Companhia para os outros. Existe muito aquela ideia de que as pessoas que estão hoje dentro dos cursos, e não estou falando só do Direito, vamos pensar de uma forma geral, muitos deles não têm dimensão do que é a profissão que eles escolheram. E chegam ao final tendo um diploma, sem realmente ter aprendido algo, até pela própria culpa desses alunos durante esses 4, 5 anos de academia. Então, para te dizer que a grande maioria não sabe realmente a dimensão do que está fazendo ou do que escolheu. Às vezes, muitos casos, a família acaba pressionando para escolher a área. Direito é um bom curso porque tem N opções de concursos, ou você pode ser advogado. Esse ou você pode ser advogado, que é o grande problema, que o pessoal acaba entrando, não trabalha na área, não faz um estágio, chega no 5º ano e realmente a prática faz falta na hora do exame de ordem. Quando você fala de prática, um pouco de atuação no mercado de trabalho, no mercado de mesmo trabalho. Antes de se formar. Exatamente. E quando você
tem um aluno, o aluno não precisa tirar assim, as notas 100 todo bimestre para ele ir bem na OAB. Por quê? Porque se ele fizer um estágio de qualidade durante o curso, trabalhar num escritório, procurar o fórum, as varas cíveis, isso facilita em muito, experiência própria facilita em muito no exame da ordem. No caso, você tem aí, pelo que você coloca, a tua opinião é de que você tem um ser humano dentro de sala de aula que não tem muito interesse em conhecer a vida profissional dele quando está cursando, ou mesmo de ingressar aos poucos no mercado de trabalho. Às vezes tem até outro emprego, trabalha em outra área e está fazendo curso de direito para quando terminar pensar em ingressar no mercado. Mas o mercado de advogados, ele é para iniciados, é para quem já estava no mercado antes e quando termina o curso, passe na OAB e já entre no mercado sabendo mais ou menos o que fazer, onde ir, a área que quer atuar. Porque se você deixa para escolher o que você vai fazer quando você termina, você perde muito tempo. Né? Então, nós temos aí um aluno, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência, você como aquele que está lá do outro lado, foi aluno durante um bom tempo e tem essa experiência ainda muito recente com você, de que existe a instituição de ensino. Nós temos hoje universidades e temos universidades. O MEC tem tentado avaliar as universidades e tem tentado mostrar que as universidades devem ser tratadas de forma diferente porque elas têm qualidades diferentes. Vai chegar uma hora em que essas avaliações do MEC, na sua opinião, vão poder justificar o fim do exame da ordem, quando a gente fechar as instituições de péssima qualidade? Eu acho que esse seria o caminho. Se realmente quisessem pôr fim ao exame de ordem, essa proteção ao consumidor deveria ser feita pelo MEC, então. Porque hoje no Brasil nós temos mais de 1.000 e, se eu não me engano, em torno de 1.300 cursos. Isso equivale a mais do que todos os cursos de direito no mundo inteiro juntos. Todos os países somados... Não tem a quantidade de advogados que o Brasil tem. De cursos de direito. E aí dizem, mas o exame de ordem está barrando, está selecionando quem vai entrar no mercado. Não, é uma seleção, mas com base em qualidade. Não é uma seleção com base em renda. Existe aí um excesso de pessoas no mercado de trabalho que tem que ser filtrado. Dizem que isso obsta o acesso à carteirinha da OAB. Só que por ano passam 60 mil advogados. Por ano. Por ano. Por ano entram 60 mil advogados na ordem. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Estou conversando com o Rafael Aguiar, ele é formado em Direito, especialista em Direito Civil. A nossa conversa é sobre o exame da ordem. Rafael tem a sua experiência como aluno e também resolveu estudar um pouco o exame da ordem, entender como ele funciona. E é esse o nosso tema também no nosso segundo bloco. E nós vamos discutir um pouquinho sobre o exame da ordem no segundo bloco. Como é que começou essa história? Existem gente querendo entrar com processo contra o exame da ordem. Daqui a pouquinho a gente volta a tratar desse tema. O Entender o Direito de hoje está conversando com o advogado Rafael Calef Aguiar. Nosso tema, o exame da ordem, polêmico. A OAB, quando criou o exame, quis filtrar os alunos que estavam se formando devido à grande quantidade de universidades e de formandos em Direito. Rafael, a minha primeira pergunta é a seguinte: há quanto tempo tem o exame da ordem? Quantos anos tem o exame da ordem? O exame da ordem foi instituído, se eu não me engano, em 94. E com a premissa de que diante da grande... começaram a surgir muitos cursos no Brasil de direito e a ordem precisava pôr um pouco de freio ali porque estava entrando muito profissional no mercado que não tinha qualidade, digamos assim, que estava colocando em risco a sociedade. Então eles instituíram em 94 essa lei do exame de ordem, impondo que para você atuar como advogado, você teria que passar no exame de ordem. E ter aí, no caso, a autorização da ordem para poder... Uma autorização, digamos assim. Existe um processo hoje contra esse exame? Diversos, né? Tem pessoas individualmente, assim, que entram com processos querendo a inconstitucionalidade do exame, que o STF já entendeu ser constitucional. O exame é constitucional? O exame é constitucional. E o deputado, se eu não me engano, o Eduardo Cunha, tentou, no ano de 2013, uma emenda constitucional para que fosse considerado inconstitucional. Retirar o exame. Retirar o exame de ordem.
e ele não conseguiu os votos, foi assim, a votação foi bem tranquila, esmagadora assim, contra a proposta dele, porque as alegações, essa emenda tinha como base as pessoas que não conseguem passar no exame de ordem. Quem são? São os bacharéis que terminam o curso e não conseguem... Ou seja, você estaria entregando ouro para o bandido, né? Você estaria o benefício para quem não tem mérito. Então, o que essas pessoas alegam? Que nenhuma das outras funções, médicos, contadores, eles não precisam do exame de um exame da categoria deles para poder atuar no mercado. E só o curso de Direito precisa disso. Na tua opinião, você acha que com a constitucionalidade do exame da ordem, ou seja, ter na formação do advogado esse teste para poder selecionar quem atua ou não no mercado, vai começar a contaminar outras profissões? Daqui a pouquinho os médicos, os dentistas, os administradores, os contadores, os psicólogos vão pegar carona nisso? Eu acho que seria saudável, assim, porque mesmo que alguns cursos, por exemplo, de medicina, você já é obrigado a fazer o estágio, você já, durante os 5 anos, digamos, 6 anos da graduação, você tem que fazer o estágio e depois você ainda tem a residência. Não tem outros cursos que tem isso. De Direito, por exemplo, não tem. Você é obrigado a fazer 6 meses de estágio durante os 5 anos do curso. Então você calcula que esse tempo de preparação já seria o suficiente para classificar quem entraria ou não no mercado? Seria, mas eu acho que um exame também não seria de todo mal, porque se a pessoa já é capacitada, se ela estudou, se ela realmente tem capacidade, ela vai conseguir passar no exame. Você calcula que o ser humano, o indivíduo, ele é fundamental na formação dele pessoalmente? Na tua experiência como aluno, tendo ingressado no mercado de trabalho e tendo participado de uma vida acadêmica durante muitos anos com mais diferentes tipos de aluno, qual a avaliação que você faz hoje do acadêmico que entra na universidade no país e quem é aquele que merece mérito? Quem é hoje, na tua opinião, o bom acadêmico, o bom universitário? Eu defendo agora, depois da formação, muito o acadêmico prático, que é o acadêmico que ele não se restringe ao estudo dentro de sala de aula. A faculdade não é as 4, 5 horas que você fica no período noturno ou matutino na faculdade. Eu digo que eu aprendi 1% na faculdade e 99% na prática. Então você calcula que a teoria não é de todo ruim, mas é preciso ter uma experiência no mercado, experiência prática. Principalmente para o ramo do direito, para o ramo da advocacia em si. É extremamente necessária uma boa formação, uma faculdade boa, professores bons. Mas se o aluno não tiver contrapartida de pegar fora do horário da faculdade e dar uma estudada naquilo que o professor falou, se inteirar do assunto, trabalhar em alguma área que ele goste e atuar realmente, eu acho que o aluno só teórico, ele pode ter chances no concurso. Rafael, eu dou aula para turmas de primeiro ano. E às vezes eu cobro dos meus alunos um pouco disso que você falou, queria até te cumprimentar por isso, que é vá procurar o mercado de trabalho, para saber o que você quer fazer na sua vida profissional. Alguns me dizem assim, mas é o primeiro ano, professor. Primeiro ano eu não posso me preocupar com isso. Aí eles dizem assim, vou me preocupar com isso a partir do 3º, do 4º ano, eu vou começar a pensar. Existe realmente um tempo que você não tem que se preocupar? Ou não? A gente deveria começar a pensar no que nós vamos ser no primeiro ano de faculdade? Eu acho que é muito importante desde o primeiro ano você já começar a pensar, porque quanto antes você começar, mais tempo para mudar de ideia você tem. Porque se você deixar para o 3º e 4º ano, você vai conseguir trabalhar em 1 ou 2 lugares e você vai ter restrita a tua visão do que você quer. Agora, se você começou no primeiro ano, você tem 5 anos para pensar direito, para ver o que você quer, às vezes mudar, eu estou atuando nessa área, fazendo estágio civil, mas eu queria ver trabalhista, agora eu quero ver penal. Ou seja, o fórum é um bom lugar para você começar a procurar um espaço na vida profissional. Excelente. E os escritórios de advocacia. Excelente. Eu comecei no primeiro ano no fórum e depois já fui para os escritórios de advocacia e não saí mais. Então você procurou ter essa relação com outros profissionais até para poder se situar no que você queria. Exatamente, procurando em outras áreas, tendo contato com profissionais de várias áreas. E no fórum você aprende muito, muito mesmo. E eu acho muito importante você trabalhar nas duas áreas, tanto a advocacia como a área, como se você tivesse passado num concurso. Você fazer um estágio num cartório também eu acho muito importante.
Estou conversando com o Rafael Calef Aguiar, nós vamos daqui a pouquinho para o nosso último bloco. Minha primeira pergunta para o Rafael no nosso próximo bloco é o estágio. Nós estamos conversando e começamos conversando sobre o exame da OAB, falamos um pouco da transição do exame da OAB e a formação do aluno. O Rafael coloca que o aluno é fundamental para procurar no mercado de trabalho uma resposta para aquilo que ele quer ser na vida profissional, o que facilita muito no exame da ordem. Eu vou conversar no comecinho do nosso último bloco sobre o estágio. Isso é polêmico. Muitos alunos meus dizem assim, para que eu vou fazer estágio e trabalhar de graça? Né? E se eu estou me formando em direito, eu quero pelo menos ter um bom salário. A questão do ganho no estágio, a formação, o salário do advogado e como que nós podemos ter um bom advogado, voltando à questão do exame da ordem. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, no Entendendo Direito, a nossa conversa é sobre o exame da ordem, a formação do aluno, a preparação dele para o exame e também para o mercado de trabalho. Nesse último bloco, eu queria conversar contigo, Rafael, é o seguinte, o bendito estágio. Meus alunos, como eu tinha aí colocado no final do segundo bloco, dizem que não vão trabalhar de graça. Por mais que você fale que o estágio é uma ótima experiência profissional e só o que você já aprende já compensa o trabalho que você fez. Sua opinião, você fez estágio, como é que é a relação de trabalhar no mercado, muitas vezes com baixa remuneração quando você não é formado? Eu, desde o primeiro ano da faculdade, eu já fiz estágio. Eu comecei na 6ª Vara Civil aqui de Maringá, trabalhei durante um ano lá, mas eu trabalhava no período integral, não fazia estágio. E após esse primeiro ano, a partir do segundo ano, eu comecei a fazer estágio em escritórios de advocacia. E ninguém quer ganhar pouco. Ninguém quer ganhar pouco. Só que quem faz estágio hoje tem que entender que o ganho que você está tendo profissional, o crescimento profissional que você está tendo, é o que você está buscando ali no momento. Porque se você quer buscar ganhar dinheiro, você procura outros empregos. Vendedor, alguma outra coisa que vai te dar realmente um salário. E tem aquela história de que se você está procurando um salário, você tem que merecer ele. Tem gente que não tem conhecimento suficiente para ter um bom salário e ainda quer ter esse salário. Tudo depende de você. Eu aprendi muito durante esses períodos de estágio que mesmo no estágio você consegue crescer. Você consegue a confiança daquele profissional que está te ensinando e que está te pagando ali a tua bolsa. E às vezes se você ingressa num escritório bom, você tem a oportunidade de continuar trabalhando lá depois que você se formar. Então, não vá fazer o estágio pensando no valor que você vai ganhar. É lógico que isso é o que mais chama atenção hoje, mas não adianta você estar num escritório que você ganha bem, que você não está tendo um retorno educacional, que é o que você está buscando no estágio. Quando você fala de remuneração, fala um pouquinho daquilo que é para muitos uma expectativa. As pessoas se formam e querem logo arrumar um emprego. E aí consideram que o exame da ordem é um obstáculo para que elas consigam um emprego. O maior obstáculo para conseguir um emprego é o exame da ordem, uma falta de conhecimento das pessoas, a falta de habilidade e competência. Sem sombra de dúvida, a falta de conhecimento, porque mesmo que você tenha passado no exame de ordem durante o 5º ano, que agora é permitido, né? Você fazer o exame, você fazer o exame não tendo se formado ainda. Durante o 5º ano. Você chega no mercado de trabalho e mesmo que tenha feito 5 anos de estágio, extremamente preparado, você vai chegar inseguro no mercado. E não vai ter como você chegar e tomar conta do mercado, achar que você vai ficar milionário na primeira demanda. Então, é importante também você ou arrumar um bom emprego como advogado em um escritório que vai te proporcionar esse crescimento, porque nós sabemos hoje que tem escritórios que só sugam o tempo da pessoa, que você não evolui em nada. Você acaba fazendo algumas tarefas menores e sem complexidade alguma. Que até tem computadores hoje que estão fazendo petição. Você fica mais barato que um computador. Fica mais barato. Então, assim, quando você chega no mercado, dá muito medo. Dá muito medo. Eu estou passando por isso, acabei de entrar no mercado, né? Mas tem que persistir, você tem que ser corajoso, você tem que sempre estudar. O direito, ele muda todo dia. Você acha que aquela tua experiência no mercado de trabalho, quando você não era formado ainda, ajudou a combater um pouco esse medo?
Ou seja, ter entrado nos estágios, convivido com o mercado de trabalho, deixa a gente com um pouco medo, menos medo, quando entra no mercado depois de formado? Deixa sim, porque você já viu aquilo. A insegurança que dá é por não ter aquela pessoa que está do teu lado para assinar a petição, para falar tá certo ou tá errado. Aí passa a ser você essa pessoa. Mas você já viu aquilo, você já teve contato com aquilo. E o mais importante depois que você se forma é manter contatos. Sempre tem uma pessoa que pode te dar uma opinião, te ajudar. Sempre se apoia em alguém que já está há mais tempo do que você, alguém que possa te ajudar, e você troca. Às vezes você está com mais gás e a pessoa tem mais experiência, dá para fazer algumas... É um casamento perfeito entre o jovem que tem uma visão um pouco diferente e alguém que tem uma experiência, que é fundamental. Exatamente. Até a pessoa que tem mais experiência vai querer uma opinião sua, porque você está com uma visão diferente, você se formou num tempo diferente. E a pessoa com mais experiência pode te ajudar muito em determinadas coisas, né? Bom, agora eu queria, para encerrar nossa conversa, voltar no exame da ordem. Diante de tudo isso que você falou, da avaliação que você fez, do exame no começo, no primeiro bloco, um pouco da experiência sua como aluno, a questão do estágio, o avanço no mercado de trabalho. Nós estamos hoje preocupados com o exame, mas nós deveríamos estar mais preocupados com a forma como nós formamos os nossos alunos, os nossos advogados. A preocupação maior deveria ser conhecer a atuação no mercado e muito menos o exame. Exatamente. Quando você entra no curso de Direito, você já entra com medo do exame de ordem. Só que você não se prepara realmente para o mercado, para ser um advogado. Você está querendo se preparar para o exame de ordem. E não você está se preparando para uma prova. Para uma prova. E a vida é uma prova todo dia. Bem melhor e bem maior. É bem maior, bem melhor e bem mais difícil. Você vai lidar com situações que não está no código, que não está lá, que o teu cliente vai chegar com uma situação que não vai estar pronto o modelinho lá. Como às vezes o professor dava na sala de aula do que fazer e a gente não aproveita esses modelinhos que o professor também dá na sala. Então, o mais importante é você focar no teu aprendizado. Não se preocupe com o exame da ordem. Porque se você estudar, se você se preparar para o mercado, para ser um bom advogado, o exame de ordem não vai ser nenhum obstáculo. Ou seja, ele vai ser a preocupação menor nisso tudo. Vai ser a menor das preocupações. Uma última questão, Rafael. Você passou por esses anos, se formou, está fazendo uma pós-graduação e está atuando no mercado de trabalho. Você mudaria alguma das coisas que você fez para chegar até aqui como aluno? Qual a avaliação que você faz dos seus anos de formação? Hoje, a maturidade que eu tenho hoje, depois dos 5 anos de faculdade, é que eu deveria ter feito melhor a faculdade. Eu deveria ter ido mais às aulas, prestado mais atenção, estudado mais, porque hoje a gente acaba tendo que fazer cursinhos para o próprio exame da ordem. E quem quer fazer concurso vai ter que estudar novamente determinadas matérias para poder passar no concurso, sendo que nós já tivemos durante os 5 anos da faculdade. Então, é isso que às vezes eu faria novamente. Eu faria melhor a faculdade, me aplicaria mais, só que às vezes pela idade, pela inexperiência, a gente acaba... Então, se você pudesse dar um recado final, seria: o exame da ordem não é um bicho de 7 cabeças. Não é. O principal bicho que deveria ter mais cabeça é o aluno. É o aluno. E a gente deveria se preocupar mais com o mercado de trabalho. Mais com o mercado de trabalho e mais com os próprios estudos. Bom, eu conversei com Rafael Calef Egar. Falamos um pouco sobre o exame da ordem, a experiência na vida acadêmica que o Rafael teve, toda a trajetória que ele teve, o processo de formação e também a conclusão do curso. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite de vocês e até a próxima. Nós conversamos com o Rafael, no Entendendo Direito, por 2 coisas. Primeiro, que o exame da ordem é sempre uma polêmica, e muita gente justifica, o Rafael falou bem, de que o exame da ordem impede as pessoas de ingressarem no mercado de trabalho. O principal obstáculo do mercado de trabalho, segundo o próprio Rafael, são os próprios alunos e as próprias pessoas. O mercado precisa de gente qualificada. E o recado final dele, importante para você, que é acadêmico de direito, que pretende fazer direito, tem um filho que quer fazer direito, o direito também está na sua vida, é de que nós devemos ter uma preocupação em aprender, em valorizar o conhecimento e a educação associados à prática. É uma receita perfeita para o sucesso. Até o nosso próximo programa.